E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Agora a gente vai dar realmente o pontapé no nosso curso de Fisiologia Estética Descomplicada. Se você não atingir o seu objetivo agora, eu desisto. Se o seu objetivo atual é emagrecimento, se o seu objetivo atual é definição muscular, hipertrofia, ou restabelecer algum tipo de patologia que você adquiriu ou já está manifestando sinais ou sintomas, esse curso é para você. Porque funciona assim, pessoal, não tem como você querer percorrer um processo com o mínimo de propriedade possível. A gente primeiro tem que identificar a sua atual condição, ou seja, se você está obeso e você quer chegar no outro ponto, que é o emagrecimento, então a gente já identificou o ponto de partida e já identificou o outro ponto de chegada. E aí tem uma distância entre esses dois pontos desejados, certo? Então, quanto mais propriedade, quanto mais informação e de preferência com expertise, ou seja, informações específicas para esse processo que você deseja percorrer, maior é a probabilidade, é a chance de que você consiga percorrer e tenha sucesso nesse processo. Concorda comigo? Beleza. Agora que a gente já entendeu a sua atual condição, já entendeu a nossa linha de chegada e a gente vai percorrer de mãos dadas esse processo e de uma forma extremamente consciente, segura e baseado em ciência, em fisiologia. Nada dessa história de mago, de coach, de pajé. Não, aqui é fisiologia. A base de fisiologistas, pessoas que estudaram, tem embasamento científico. Beleza? Para a gente dar o pontapé mesmo, você precisa entender que todo tipo de resultado estético que você almeja, ele é basicamente antifisiológico. Espera aí, como assim, Rafael? Como o resultado que eu quero é antifisiológico? Porque, pessoal, a nossa fisiologia, ela é pré-determinada, ela é pré-programada de nascença. Ao nascer, geneticamente, a gente tem uma programação que o nosso organismo, ele foi feito para reter gordura e ter o mínimo possível de massa muscular. Por que isso, Rafael? Porque o tecido adiposo, ele é um tecido com uma alta capacidade de armazenamento energético e baixo estresse metabólico, gasto metabólico para sua manutenção, e o tecido muscular, ele é ao contrário, baixa capacidade de estoque energético e alta capacidade de gasto energético. Então coloque isso na sua cabeça. Para perpetuar a espécie, a moeda de troca é energia. Beleza? Então, todo um sistema que ele consegue reter mais, que ele gasta menos energia para desempenhar determinada função, maior é a chance dele se perpetuar, a espécie reproduzir e manter essa espécie aí no nosso meio. Concorda? Então é por isso que a estética ela é uma intervenção, ela é um planejamento antifisiológico. Então, entendeu o porquê de entender muito bem a fisiologia para você criar uma estratégia antifisiológica. Da mesma forma, por exemplo, o que você acha de forma íntima que é a hipertrofia muscular? A hipertrofia muscular nada mais é do que também um mecanismo de defesa para evitar que você se lesione. Como assim? Quando você vai iniciar a fazer um trabalho tensional de musculação, você começa a treinar com 1 quilo, depois você vai adquirindo mais força, aumenta para 2, aumenta para 3 quilos, e aí o organismo pensa, olha, se eu não fortalecer essa estrutura aqui do bíceps, ele vai lesionar esse músculo, ele vai lesionar esse tendão, ele vai lesionar esses ligamentos e pode gerar alguma disfunção também na região osteoarticular, certo? Então, ela é induzida a gerar uma adaptação e se não houver, conforme você vai progredindo as cargas,
você pode gerar uma lesão. E essa lesão pode ser reversível ou irreversível. Então, entendeu o porquê que é crucial dominar, manipular, compreender a fisiologia de forma íntima? Quanto mais compreensão da fisiologia você tem, maior a probabilidade de você obter ótimos resultados. Então, a gente precisa realmente pegar do início mesmo e ir progredindo. E aí, em cada capítulo, eu vou te explicando como que funciona as informações de forma resumida, direta e o que importa para a estética. Sem muita volta, sem enrolação, curto e grosso, direto e efetivo. Assim que é o modo turbo, beleza? Então, vamos lá. O primeiro capítulo do livro de Fisiologia, do Guyton e Hall, ele trata do quê? Que é a introdução à fisiologia, claro, da célula e a fisiologia geral, beleza? Alguns pontos importantes que você vai precisar entender aqui para começar a aplicar no seu processo de evolução, que é o quê? Que as células são as unidades vivas do corpo, ou seja, a unidade vital, base para qualquer tipo de tecido é a célula, certo? Para formar o corpo. Ou seja, uma célula, quando elas se juntam com várias células similares, elas formam um tecido. Vários tecidos similares, quando se juntam, eles formam um órgão e esse órgão com outros órgãos do mesmo sistema, esses órgãos vão formar um sistema. E vários sistemas trabalhando de forma conjunta vão formar um organismo, um ser humano, beleza? E aí, outra coisa muito importante, além dessa formação estrutural, você precisa entender as subdivisões do meio interno. O seu meio interno, ele tem várias divisões. A gente gosta de dividir na biologia por meio intracelular e meio extracelular, que eu vou explicar de forma mais detalhada logo mais. E a gente precisa ter uma compreensão do que realmente é o termo homeostasia, que nada mais é do que a manutenção de um meio interno quase que constante. Quase, grave essa palavra, quase constante, não é constante, beleza? E também precisamos entender como que o organismo consegue coordenar, consegue controlar todo esse corpo através de mecanismos que a gente chama na fisiologia de feedback. Feedback positivo, feedback negativo. E aí, fazendo uma grande amarração aí em todo esse conteúdo, que é o quê? A automaticidade do corpo, de extrema complexidade e multitarefas. Ou seja, o organismo consegue identificar, consegue coordenar, consegue corrigir e consegue gerar várias funções, várias tarefas, várias correções simultaneamente para que todo esse organismo extremamente complexo funcione de forma harmônica e eficiente para a manutenção da vida. Entendeu? Então, vamos pegar a definição exata, como está no livro para você, sobre o que é o estudo da fisiologia. Pessoal, a fisiologia nada mais é do que a ciência que estuda a fisiologia humana e tenta explicar as características e os mecanismos específicos do corpo humano que tornam um ser vivo, beleza? O fato de permanecer vivos é o resultado do sistema de controle complexo e extremamente preciso, atuando de forma harmônica, como eu já mencionei. Por exemplo, quando você sente fome, você vai buscar comida. Quando você sente medo, ou você luta, ou você corre, foge. Quando você tem a necessidade de procriar, você vai buscar companhia. Então, são programações já na sua genética que de forma intuitiva você vai buscar isso. Então, onde que você aprendeu isso? Não, isso já é programado dentro de toda a fisiologia, todo o organismo humano. Entendeu? Então, são detalhes que aparentemente parece ser muito básico, que para desempenhar cada função requer extrema complexidade
extrema precisão, extremo ajuste de vários sistemas em conjuntos para que culmine no resultado esperado, que é uma ação, uma função, certo? E aí, quando a gente passa para a organização funcional do corpo humano e controle desse meio interno, você precisa entender muito claro que todo tipo de estrutura, ela tem algum tipo de estrutura base, ou seja, uma unidade do corpo, que seria célula, ou seja, as células são as unidades básicas para formar qualquer tecido corporal ou o corpo como um todo, certo? E quando você entende que o organismo ele é composto por várias células e com outro ponto muito importante, que é o quê? Todas as células são extremamente diferenciadas, ou seja, distintas uma das outras. Por exemplo, para você formar um tecido aqui da sua boca, são várias células com a mesma diferenciação, como se fosse tribos. Tem um tipo de célula que forma o olho, tem um tipo de célula que forma a unha, tem um tipo de célula que forma o cabelo, e quando elas se juntam, ela forma o tecido. No caso aqui, como eu citei para vocês, o tecido aqui, os dentes, a retina, o folículo capilar, dentre outras estruturas que forem necessários, entendeu? E aí, o corpo contém cerca de 35 a 40 trilhões de células em um organismo vivo. É muita coisa, né, gente? E aí, imagina isso tudo, ou seja, várias células com funções diferentes, mas todas têm características básicas, extremamente diferentes, com princípios básicos, com características básicas que são semelhantes. Como assim? Dependência de oxigênio, capacidade de transformar nutrientes em energia pelos mesmos mecanismos. Ou seja, todas, entendeu? Todas as células são dependentes de oxigênio e têm a capacidade de transformar nutrientes em energia. Percebeu que a importância da nutrição, a importância do funcionamento de sistemas coexistentes simultaneamente para que haja vida em uma célula? Legal, né? Extremamente complexo. Parece muito simples porque você faz inconscientemente, mas para que isso tudo aconteça, nossa, é tão complexo que se a gente tivesse algum tipo de animação, você ficaria assim, impressionado da riqueza de detalhes e como é tão bem coordenado. E aí quase todas as células também têm a capacidade de reproduzir células adicionais idênticas. Coloca isso na cabeça, quase todas. Tem alguns tipos de células no nosso organismo que ainda estão em estudo, que até agora não se multiplicam, elas só se reparam até um certo limite, senão ela entra em morte e não se regenera. Por exemplo, neurônios e tecido muscular, mas tem estudos mostrando, novos aí saindo, que pode ser que sim, que o tecido neurológico, o tecido muscular, eles tenham capacidade também de se reproduzir sim, como os outros tecidos, certo? Como o fígado, o intestino gastrointestinal, nosso tecido gastrointestinal, a pele com alta capacidade de multiplicação e regeneração, certo? E além das células, tem outros micro-organismos que vivem no nosso corpo, que superam numericamente as células do nosso organismo. Isso mesmo, os micro-organismos que vivem de forma simultânea. As comunidades de micro-organismos, ou mais conhecidos como microbiota, podem causar doenças, mas a maioria das vezes vivem em harmonia com os seus hóspedes humanos e fornecem funções vitais para a sua sobrevivência, como elas podem auxiliar na digestão, na nutrição, na produção de vitaminas, como a vitamina K, que influencia diretamente no sistema na cascata de coagulação quando sofremos algum tipo de hemorragia, um trauma, né? E muitas outras funções que estão sendo ainda descobertas, certo?
E aí, quando a gente passa para esse meio, para essa estrutura, para esse organismo total, interno, para o meio interno, que é subdividido em duas classes, em dois compartimentos, a gente divide em intra e extracelular. O intracelular, ele corresponde 1/3 desse meio interno, e o extracelular, ele corresponde 2/3 desse meio interno, certo? E cerca de 50 a 70% do nosso corpo humano é composto de líquido. Entendeu? O tanto que é crucial, é vital, é extremamente importante o consumo de água ideal. Certo? E aí as células são capazes de viver e desempenhar as suas funções, desde que tenha concentrações adequadas de oxigênio, glicose, íons diferentes, sódio, potássio, magnésio, enfim, todos os íons nas suas proporções ideais para cada célula, aminoácidos, lipídios e água. Então, esses nutrientes, esses componentes são vitais para o bom funcionamento celular, certo? E aí, entre esses dois compartimentos, líquido intracelular e líquido extracelular, eles têm diferenças entre si. Quais são as diferenças? No tecido extracelular, possui grandes quantidades de sódio, cloro e bicarbonato, além de nutrientes, como eu falei para vocês, e o oxigênio. E o dióxido de carbono que ali tem, ele é levado para os pulmões para ser convertido depois em oxigênio. Mas também tem ali nessa região virtual. O intracelular, ele tem grandes quantidades de potássio, magnésio e fósforo. Predominantemente, não só, lembre, o organismo ele é feito de proporções extremamente precisas, certo? E os mecanismos especiais de transporte através da membrana celular mantêm essa diferença de concentração de íons entre o intracelular e o extracelular. Em capítulos futuros eu vou explicar de forma mais detalhada o porquê, inclusive porque que você fica retido quando você sai da dieta, quando você deixa de treinar, quando você dorme mal. Futuramente eu vou te explicar e você vai ficar chocado, certo? E aí, para você entender como que o organismo e qual a forma de programação, qual que é a forma de funcionamento que já vem gravado, determinado para que você funcione, é através que o organismo sempre busca a homeostasia. Rafael, que nome esquisito. O que é isso? A homeostasia é uma condição, é a manutenção de um meio interno quase constante. Ou seja, da mesma forma que o seu carro ele tem um sensor, um scanner, para monitorar todo o sistema e garantir que esse carro funcione em uma temperatura ideal. Por exemplo, se a temperatura de programação genética desse carro, de fábrica, ela foi determinada para funcionar com segurança em 100 graus, na temperatura de 100 graus, e se excede, ele perde força ou pode fundir, ou pode entrar em apoptose ou morte, né? Ou abaixo disso ele não funciona bem, não tem potência, não tem eficiência funcional. Então, o organismo tem vários sistemas de regulação que vão sempre tender a essa condição ótima, ou seja, homeostasia, certo? Essencialmente, todos os órgãos e tecidos do corpo desempenham funções que ajudam a manter essas condições. Como eu falei para vocês, não são constantes, relativamente constantes. Tem uma margem de oscilação, é extremamente específica, mas tem uma pequena oscilação de pH corporal, quantidade de líquido, temperatura, batimento cardíaco, de tempo de digestão, dentre outros inúmeros processos fisiológicos, certo? As funções normais do corpo requerem ações integradas entre as células, tecidos, órgãos e vários sistemas de controle, como o sistema nervoso, hormonal e local, que juntos contribuem para a homeostasia e a boa saúde. A doença é frequentemente considerada um estado de ruptura da homeostase, ou seja, um tipo de condição extrema que o organismo não conseguiu corrigir e ela foge do controle e entra em uma disfunção. Se é pequena,
o organismo consegue corrigir. Se é muito acentuada, se é muito exacerbada, entra numa condição da ruptura dessa homeostase e configura como uma doença, certo? E aí a gente precisa dividir para você ter noção de quais são os sistemas de forma extremamente superficial. Depois eu vou entrar de forma aprofundada em cada sistema depois e explicando como vai influenciar na estética cada sistema, certo? Ou seja, o conjunto de células diferenciadas formam os tecidos, que eu já falei para vocês. Esses tecidos, quando unidos, formam órgãos, e esses órgãos formam os sistemas que vão formar o organismo. E aí, de onde que sai essa origem? Quais sistemas que são relacionados à origem dos nutrientes no líquido extracelular? Por exemplo, o responsável de captação de oxigênio e excreção de CO2 é o sistema respiratório. O responsável de absorver, de absorver os nutrientes do meio externo, digerir e disponibilizar para o organismo utilizar, é o sistema gastrointestinal. E aí, em conjunto com o sistema hepático, que faz todo o metabolismo, a mobilização desses de forma bioquímica, metabolicamente falando, que vai ser utilizado por todos os sistemas, como o sistema músculo-esquelético, que também tem essa função metabólica e de estoque, como o fígado também, né? Como o glicogênio hepático e muscular. E aí, para auxiliar esse organismo na remoção de produtos finais do metabolismo, o sistema respiratório entra também com essa excreção de CO2. Os rins também trabalham nessa filtração e também excretando íons de hidrogênio e outras toxinas. E os intestinos também através das fezes. E o fígado também tem essa capacidade de metabolizar, modificar algumas estruturas que são tóxicas para o nosso organismo, que se não metabolizadas geram problemas sérios no nosso sistema, certo? E os sistemas envolvidos na regulação e função do corpo, a gente possui o sistema nervoso central, periférico, autônomo e sistema nervoso entérico e o sistema endócrino. Proteção do corpo, a gente entra com o sistema imunológico, o sistema tegumentar. Tegumentar é o que, Rafael? Pele, unha, cabelo. Estrutura externa, ou externa da pele e interna do sistema gastrointestinal, dentre outras estruturas que geram proteção, certo? E o sistema reprodutivo, para manter a homeostase da espécie, como reprodução, certo? Agora que você já tem uma noção de quais sistemas e como eles se correlacionam, eu vou explicar para vocês o sistema de controle do corpo. Exemplo de alguns mecanismos de controle. O controle, ele já inicia de forma extremamente pontual geneticamente. Então, você já nasce com uma programação, ou seja, genética. Já vem com a carga hereditária e já com a programação de funcionamento, certo? E aí, a regulação das concentrações de oxigênio, do dióxido de carbono, são feitas através de quimiorreceptores e geram função tampão de oxigênio e da mesma forma que é carreado pela hemoglobina, que aí tem outros sistemas como esse que vão regular o sistema de oxigênio e dióxido de carbono, ou seja, ofertando oxigênio para o sistema, esses sensores, e retirando esse CO2, esse dióxido de carbono, certo? Através de quimiorreceptores. Da mesma forma que o organismo tem regulação da pressão arterial através de barorreceptores, que se encontram nas artérias carótidas e no cajado da aorta. Regulação da temperatura, que é feita pelo hipotálamo, que vai determinar como está a sua temperatura e vai ajustando através de vários outros sistemas até chegar na homeostase da temperatura, ou seja, termodinâmica no organismo, tá? Regulação do pH, que são a manipulação da quantidade, se o organismo está mais ácido ou está mais básico para esse organismo. E é um sistema minimamente regulado que, se oscila, pode levar à morte, certo? E aí, beleza, tem vários sistemas de regulação, sistema de controle, né? Mas qual que é a natureza de controle da maioria desses sistemas? É chamado de feedback, ou seja, natureza dos feedbacks negativos da maioria dos sistemas.
Essa resposta é negativa para o estímulo inicial, gerando uma correção. Já o feedback positivo pode causar ciclos viciosos ou a morte. Logo, se você entendeu a função do feedback negativo, é óbvio que o feedback positivo leva à instabilidade em vez da estabilidade, certo? Então, lembra que eu falei para vocês? A gente tem centros de regulação, a gente tem um scanner funcionando, um painel para regular a temperatura, para regular a pressão, para regular pH, para regular todas as funções do nosso organismo. E aí, eles realizam através do feedback negativo. Por exemplo, se a temperatura eleva, ele vai sinalizar para todos os nosso organismo para dar início a mecanismos que vão abaixar a temperatura até nos níveis ideais. Por exemplo, quando você começa a praticar um exercício físico, uma corrida, você começa caminhando, você começa a elevar os seus batimentos cardíacos, sua frequência cardíaca começa a elevar, o organismo começa a fazer ajustes para aumentar a captação de oxigênio, então acontece uma hiperventilação, começa a vasodilatação, começa a aumentar o cronotropismo, o ionotropismo do coração, ou seja, velocidade de batimentos e força por contração. E aí, conforme esse organismo vai exigindo mais metabolicamente, o organismo vai fazendo as correções para que consiga manter ele numa condição vital e ideal e evitar danos. E assim que você termina de correr, o organismo vai achar todos os mecanismos de resfriamento. Por exemplo, sudorese, hiperventilação, e dentre outros mecanismos que vão auxiliando. Eu não vou ficar entrando aqui, que senão a gente vai muito longe, certo? E aí, claro que tem algumas condições que nem sempre o feedback positivo ele é ruim. Por exemplo, ele pode ser útil na coagulação sanguínea e no parto. Na coagulação sanguínea, quando você zera um corte, o organismo manda ali que aconteça a cascata de coagulação e estimula, é um feedback positivo até gerar essa hemostasia, parar esse sangramento local. E também no parto, quando manda estímulos, feedbacks positivos para a contração uterina, para expulsar esse bebê do útero. Aí quando acontece o parto, o neném nasce, aí começa a voltar o feedback negativo, para parar de estimular esse útero e interromper as contrações, certo? Então, depois que você já entendeu como todo esse sistema funciona de forma unitária ao sistema de conjunto, ao seu funcionamento no todo, como um corpo humano completo, você tem que entender que além dessas programações genéticas, a gente tem variabilidades de fisiologia. Por exemplo, quando nascemos, já viemos de fábrica, como eu falei para vocês, com várias programações pré-determinadas geneticamente. Como? Que não são alteradas em organismo nenhum, em condições fisiológicas, ideais, saudáveis. Concentração plasmática de potássio, de cálcio, de hidrogênio são rigidamente reguladas. pH, certo? Essas, se acontecer algum tipo de disfunção, são extremamente letais. Porém, o peso corporal, a adiposidade, apresentam grandes variações em indivíduos diferentes e em diferentes fases da vida. E quando esse indivíduo entra numa condição de obesidade, o que antes era programado geneticamente, por exemplo, a pressão arterial, ela é programada para trabalhar, na grande maioria das pessoas, em 120 de sistólica e 80 de diastólica milímetros por mercúrio. Então, 120 por 80. Isso em quase todas as pessoas. Quando esse indivíduo começa a ganhar peso, entrar numa condição de sobrepeso ou obesidade, aumentar a sua adiposidade, essa faixa de regulação ela é modificada, ela é desregulada. O que antes era correto, era ideal 120, ele começa a regular para mais para cima, 13 por 9, 14 por 10, enfim, vai desregulando e vai gerando um novo normal,
que até um certo ponto o organismo vai conseguindo gerar adaptações, até um certo ponto que ele não consegue mais gerar essa modificação e vai aparecendo sinais e sintomas de disfunções. No caso da hipertensão, e se não corrigido pode gerar infarto agudo no miocárdio, acidente vascular cerebral, dentre outras complicações. E dentre esses sistemas, os que geram alteração através por essa modificação dessa composição corporal, entra pressão arterial, bombeamento cardíaco, capacidade de bombear e de mandar esse sangue em todo o sistema pelo sistema vascular, taxa metabólica, que altera, aumenta ou diminui ou perde ou ganha eficiência, atividade do sistema nervoso, os hormônios são alterados, dentre outras funções, que se eu for citar aqui tem várias, mas essas são as principais. E aí, como a gente vai abordar um valor normal ou de referência? A gente precisa entender que muitos dos sistemas de controle do corpo estão constantemente reagindo a perturbações, que foi o exemplo que eu dei para vocês, e que pode existir variabilidades entre indivíduos diferentes, dependendo de peso, como eu falei para vocês, ou muito magro ou obeso, pode gerar todas as modificações nesses sistemas que eu citei anteriormente, a altura do corpo, dieta, idade, sexo, ambiente, genética e outros fatores. Atualmente, com o ambiente obesogênico que vivemos, outras diferenças claras é a fisiologia masculina e feminina em relação ao funcionamento e anatomia. A gente tem que ter um olhar muito minucioso em relação a esses dois organismos em condições similares, porém vão gerar repercussões totalmente diferentes. Precisamos dessas compreensões para entender a sua fisiologia normal e suas necessidades e para tratar as doenças que serão geradas com essas disfunções. Outro exemplo que pode ser citado e fica muito claro, muito compreensível, didático, é a sarcopenia e a osteopenia. Sarcopenia é a perda fisiológica de degradação do tecido muscular e a osteopenia é a degeneração do tecido ósseo associado com o envelhecimento. O indivíduo começa a perder a massa muscular e ganhar mais massa adiposa, gordura. Não podemos esquecer a predisposição étnica e racial, bem como suas particularidades. Tem várias disfunções que elas são determinadas, que elas manifestam com maior recorrência em afrodescendentes, em asiáticos, em gêneros e em fases da vida diferentes. Então, tem que ter essa compreensão essa compreensão epidemiológica e se enquadrar nela e tomar alguns cuidados, entendeu? E aí, a gente entendendo essa automaticidade do corpo, o objetivo desse capítulo foi discutir brevemente a organização do corpo e os meios pelos quais as diferentes partes do corpo operam em harmonia. O corpo é uma organização social de cerca de 35 a 40 trilhões de células estruturadas em diferentes elementos funcionais. Algumas das questões são chamadas de órgãos. Cada célula se beneficia da homeostase e, ao mesmo tempo, contribui para a sua manutenção. Então, é um trabalho de reciprocidade, de comunidade mesmo, para que aconteça esse bom funcionamento. Quando a homeostasia não é mantida, todas as células do corpo sofrem. A disfunção moderada leva à doença, a disfunção extrema leva à morte. Então, pessoal, entendeu que esse organismo ele é extremamente competente, ele é extremamente complexo e com uma capacidade gigante de lidar com estresses. E lembra, guarda isso no coração. Da mesma forma que ele é capaz, ele já veio com a programação, você consegue reprogramar, ressincronizar através do seu estilo de vida. Por exemplo, exercício físico, alimentação, exposição solar, qualidade e quantidade de sono, controle de estresse, dentre outras variáveis que a gente consegue modular para modificar esse funcionamento da genética. Então,
A genética, ela é um ponto de partida, ela não é um ponto final. E a estética, a gente trabalha nas brechas fisiológicas. Então a gente sempre entende de forma íntima a fisiologia para achar formas de fazer esse organismo trabalhar ante a fisiologia, no aspecto muscular, adiposo, dentre outras estruturas que o corpo não quer que aconteça, porque vai gastar energia e vai estocar menos energia. Então, a gente ensina o organismo a ser gastador e a poupar menos energia, a estocar menos energia. Assim você consegue a sua almejada definição muscular, consegue a sua hipertrofia, e quase todas as fisiopatologias são derivadas dessa disfunção. Só que ao contrário, no lugar de você ganhar mais massa muscular e perder gordura, você começa a ganhar mais gordura e perder massa muscular. E esses dois tecidos têm influência sistêmica e endocrinológicas extremamente importantes, que quando não tratadas, geram várias fisiopatologias, como diabetes mellitus, obesidade, hipertensão, dislipidemia, dentre outras complicações que, se eu for citar aqui, dá outra live. Então, a obesidade é mãe de outras inúmeras fisiopatologias. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um sinal aqui para me saber que foi de grande valia para você. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, que essa viagem pela fisiologia está só começando. Então, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha, inclusive no WhatsApp e em outras vias. Beleza? Então, estamos à disposição. Espero que esse vídeo te ajude bastante. A gente está só começando. Deixa nos comentários o que você achou, que se tiver alguma dúvida, eu respondo lá de forma pontual. Tamo junto.